Meus irmãos, por que eu estou com essa bacia na mão? Se eu fizer essa seguinte expressão aqui, vocês vão saber por que eu estou com essa bacia na mão. Vê se vocês lembram dessa cena. Um camarada chegou e fez assim, ó. Quem que foi que fez isso? Pilatos. A gente conhece essa expressão, lavo as minhas mãos. É uma expressão que a gente até usa, não usa às vezes? A gente usa essa expressão para dizer assim, ó, me deixa fora disso. Lavo as minhas mãos. A gente usa essa expressão para dizer assim, ó, eu nem quero saber. Estou fora. Não me envolva nisso, não vou me comprometer com isso. Lavo as minhas mãos. Mas essa expressão, ela se originou em Pilatos. Ela se originou no governador da Judeia na época de Jesus. O cara que mandava, o responsável por condenar Jesus pela morte na cruz do Calvário. Ele mesmo usa essa expressão no final do julgamento para tentar dizer que era inocente da culpa, que era inocente daquela decisão por condenar Jesus, que era isento. O que eu quero propor hoje com você é que a gente estude junto a palavra de Deus para respondermos nessa história a seguinte pergunta: de que forma a gente tem usado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Como a gente tem usado as bacias que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que a gente tem feito? Ou, pior ainda, quais as características que tem aqueles que decidem usar a bacia para lavar as mãos como Pilatos fez? Será que, mesmo sem perceber, eu estou sendo aqueles que têm lavado as mãos? Vamos descobrir isso? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 27, do versículo 23 ao 26, para a gente começar. Mateus 27, 23 ao 26 diz assim: e vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandando vir a água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: sou inocente desse sangue, isso é convosco. Todo o povo disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem era Pilatos? Pilatos tinha sido um escravo. Só que ele foi crescendo na vida e se tornou um governador muito influente por causa da influência da sogra dele. A sua esposa era filha do imperador Tibério. Por isso, ele foi crescendo e ganhou grande influência e se tornou governador. Aí você já começa a perceber que influência e poder é algo muito importante para Pilatos. Ele era um homem muito inteligente, muito capaz, personalidade muito forte, mas ele moralmente ele era fraco. E por isso ele ficava tentando encobrir a fraqueza dele, sendo cruel, sendo violento. A falta de controle emocional que ele tinha fazia com que ele tivesse as decisões mais cruéis e terríveis para tentar mostrar autoridade, governo, poder e esconder a sua fraqueza. Ele mandava executar as pessoas com requintes de crueldade sem nem passar por julgamento, só para executar. Esse era Pilatos. Em Lucas 13:1 registra uma das atitudes mais violentas que ele teve. Ele ofendeu a opinião pública, mandando executar impiedosamente uma rebelião de galileus. Esse era Pilatos. Mas nesse momento da história, o que está acontecendo? Os líderes religiosos começam a tramar, a montar uma armação para que Jesus fosse condenado à morte. E eles levam Jesus até Pilatos, porque eles não poderiam condenar Jesus à morte. Eles precisavam que o governante romano decretasse a pena de morte. Eles criaram toda uma narrativa. Chegaram diante de Pilatos com mentirosas acusações e levaram Jesus até lá.
Mateus 27, 11, um pouquinho antes do texto que a gente leu, a gente entende o que aconteceu assim que ele chegou. Jesus estava de pé diante de Pilatos. E Pilatos interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus disse: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem para você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de Pilatos ficar muito admirado com Jesus. Meus irmãos, Pilatos ficou admirado com Jesus. Pilatos ficou encantado. A postura de Jesus mexeu com Pilatos. Ele ficou assustado com quem era Jesus. Ele ficou tão intrigado que ele começou a perguntar mais para Jesus sobre quem ele era. Ele ficou interessado em saber. A gente vê isso lá em João 18. Pilatos entra novamente no pretório, chama Jesus de novo e pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde: essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos responde: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que entregaram a mim. O que você fez para eles? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Meus irmãos, Pilatos recebe do próprio Jesus a revelação de quem ele é. E Pilatos fica tão encantado, tão admirado com o que Jesus está dizendo, a ponto de ele falar assim: gente, eu não consigo achar crime nesse homem. Eu não consigo achar que ele é culpado. Esse homem é inocente. Ele fica encantado. Mas todo encanto que ele tem com quem é Jesus não muda as ações dele. E a primeira lição que a gente tira do texto é que aqueles que escolhem lavar as mãos confessam Jesus, mas não agem de acordo com o que confessam. Pilatos confessa com a boca, mas não tem coragem de agir de acordo com o que ele confessou. Ele declara: eu não acho culpa nesse homem, ele é inocente, mas ele condena ele à morte. Meus irmãos, quantas vezes nós confessamos Jesus, nós ficamos encantados com Jesus, mexe com a gente os ensinos dele. A gente vem na Semana do Poder, nossa, aquilo mexe demais com a gente fica perplexo, a gente fica admirado, mas a gente para por aí. A gente não muda a nossa postura, a gente não muda as nossas decisões, a gente não muda a nossa maneira de agir para sermos de acordo com aquilo que confessamos, com aquilo que nos encantou. Achamos tudo lindo, mas não temos coragem de agir conforme Jesus. Mateus 15, 8, Jesus fala assim: esse povo me honra com os lábios, me confessa, mas o seu coração está distante de mim. Eles me adoram em vão, não adianta nada. A gente diz que ama Jesus, a gente diz que ama conhecer Jesus, a gente confessa isso, mas na primeira oportunidade, o que nós fazemos? Nós mentimos, nós traímos, nós enganamos, nós prejudicamos pessoas, não agimos de acordo com o que confessamos. Dizemos que amamos Jesus, ficamos admirados, amamos vir nos cultos, amamos estar em célula, vamos vir na conferência Atitude, mas as nossas ações não mudam. Não condizem com o que confessamos. Seguimos agindo o que desagrada a Ele. Viemos aqui, mas quando chegamos no trabalho somos outra pessoa.
viemos aqui, mas quando estamos com um grupo de amigos que não conhecem Jesus, somos moldados por eles. Confessamos uma coisa, mas não temos coragem de agir de acordo com o que confessamos. De nada adianta, meu irmão, você admirar Jesus e não tomar posição ao lado dele. De nada adianta você ficar encantado com as histórias, ficar encantado com os princípios de Jesus, mas não ter o coração rendido e se submeter a Ele. Não chame Jesus de Senhor se você vai dizer não para Ele. Porque se eu chamo Jesus de Senhor, a única resposta que condiz com isso é sim, quando Ele pedir. Eu só posso dizer sim. Lucas 6,46, Jesus diz: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aqueles que escolhem lavar as mãos, assim como Pilatos, são encantados com as coisas relacionadas a Cristo, mas não conseguem se comprometer com Ele. Mas a segunda característica daqueles que lavam as mãos é que eles cedem às pressões da multidão, para não perderem posição, para não perderem prestígio, para não perderem popularidade. Meus irmãos, o texto diz que Pilatos percebeu que aquilo tudo na verdade era uma armação, porque os líderes religiosos tinham inveja de Jesus. O texto diz, ele percebeu que eles estavam com inveja. Ele percebeu que aquilo não era verdade. E eu pergunto para você, quantas vezes estamos diante de injustiças, diante de inverdades, diante de ações de pessoas invejosas e não nos posicionamos? Eu pergunto a você, quantas vezes a gente vê coisas sendo feitas movidas por inveja e não trazemos justiça, amor, uma palavra de transformação? Lavo minhas mãos, não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu, diante de alguém prejudicando o outro. Por que a gente não vai para promover reconciliação, arrependimento, mudança de vida? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu lavo as minhas mãos. Sabe por quê? Porque estamos ensimesmados, estamos tão cheios de nós mesmos, quando na verdade, como os filhos dos Deus vivo, a gente devia ter compromisso com a justiça. A gente devia ter compromisso com a verdade. E não com a gente mesmo. Ao invés de crentes contagiantes, nos tornamos crentes isentões. Ah, não, esse assunto eu não vou falar, senão eu vou perder seguidor. Senão não vão gostar de mim. Não, eu não vou tocar nessas questões, porque senão eu posso perder, minhas decisões se baseiam em mim. Irmãos, o mundo vai nos odiar. Ponto. O problema é que a gente quer que o mundo nos ame. Não vai. Aqueles que se posicionam ao lado de Cristo, o próprio Jesus falou, o mundo vai nos odiar. Tenha compromisso com a verdade, porque a verdade é Cristo. Custe o que custar, custe popularidade, custe posição, custe poder, custe status. Mas os que lavam as mãos não, cedem às pressões da multidão, porque estão preocupados com o que vão perder. Billy Graham tem uma frase sobre Pilatos que eu acho muito interessante, diz assim: a única resposta lógica é que Pilatos era uma pessoa moralmente fraca, e em vez de optar pela verdade, ele estava preocupado apenas consigo mesmo e com o seu futuro. Pilatos se vende, ele sabe a verdade, mas a preocupação dele era com ele e com o futuro dele. Meus irmãos, será que temos sido aqueles que lavam as mãos e que a única preocupação que nos faz decidir é sobre como eu estou, como eu vou ficar e como eu estarei?
Sabe qual é o futuro que tem que me preocupar? Não é se eu vou ter condição de ter uma vida boa quando eu ficar velhinho, não. O futuro que tem que me preocupar é quando Jesus voltar. Se eu vou estar pronto para governar com Ele, no novo céu e na nova terra, e viver o novo de Deus na volta de Cristo. Esse é o futuro que eu tenho que me preocupar. Esse é o futuro que eu tenho que investir. Mas a gente acha que o nosso futuro é aqui na terra, né? E a gente fica fazendo o que Jesus falou para não fazer, acumulando coisas aqui na terra. Mas o futuro é quando Ele vem, e Ele vem. Ceder à multidão, ceder às opiniões dos outros, às vezes significa virar as costas para Cristo. Não negocie seus princípios. Não negocie os seus princípios. Ah, mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou ser demitido, eu vou fazer aquilo outro. Não negocie os seus princípios. Meus irmãos, estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não sei nem como é que eu estou aqui, vou ser bem sincera. Meu pai está no CTI, tem 27 dias. Estado gravíssimo. Ontem eu falei com o médico, estado gravíssimo. Mas sabe o que tem acontecido no CTI? Eu vou todos os dias visitar ele, orar com ele. Já repreendi espírito de morte, vocês me conhecem, né? Já repreendi espírito de morte. Tem que ver o show que eu faço lá no CTI. Mas sabe o que tem acontecido? Já orei com uma família que estava perdendo o seu ente. Do lado do meu pai. E essa semana, uma pessoa que trabalha lá no hospital falou assim: pastora, vem cá, tem uma pessoa ali que ela está em estado terminal e ela não conhece Jesus. Eu vou fechar ali, vou fazer o que eu tenho que fazer com ela, dá uma entradinha ali, para que as pessoas não vejam o que está sendo feito. Fala de Jesus para ela. Eu falei, gente, estamos aqui como 007, glória a Deus. Só que eu podia ter parado na minha dor, vocês estão entendendo isso? Eu podia ter falado, não, Senhor, agora é o meu momento. Agora são as minhas lágrimas, agora eu preciso de alguém que faça isso por mim. Mas se eu chamo Jesus de Senhor, quando Ele me pede algo, eu tenho outra opção, senão dizer sim. E aí ela fechou a cortina, terminei de orar pelo meu pai, fui andando como quem não quer nada com a Bíblia, e entrei dentro lá do negócio, ninguém me viu. Cheguei para aquela senhora, falei, eu queria te contar de uma pessoa muito especial, Jesus. A senhora vai conhecer a pessoa mais especial da sua vida. Contei que ele era filho de Deus, e falei, e ela assim, sem conseguir falar muito debilitada. Falei, a senhora aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Ele vai mudar a sua história, não há morte para quem está nele. Ela falou assim, aceito. Falei, então eu vou orar pela senhora e a senhora pode ficar tranquila, porque existe um novo tempo para a sua história a partir de agora. Agora ele vai ficar abraçadinho aqui com a senhora, o tempo todo, para sempre. Fiz aquela oração. Um dia aquela família vai saber. Um dia quando eles forem para o céu, todo mundo vai se encontrar e falar, ué, o que aconteceu? Surpresa. Jesus mandou a provisão. Jesus mandou a salvação, porque Jesus sempre manda a salvação para a gente. Jesus sempre dá chance para a gente. Jesus sempre dá oportunidade para a gente, mas a gente precisa parar de se preocupar tanto com a gente mesmo. Irmãos, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por que a gente quer tanto ser amigo do mundo? Por que a gente está tão necessitado de ser aprovado pelo mundo? De ser querido, de ser validado pelo mundo? Por quê? A gente quer ser inimigo de Deus? Mas a terceira característica que o trecho me traz daqueles que lavam as mãos é que quem lava as mãos foge das responsabilidades e são omissos diante da verdade. Por pelo menos 4 vezes, Pilatos tentou se esquivar de tomar uma decisão. 4 vezes. Primeiro, ele sabendo que Jesus era galileu,
enviou para ele ser interrogado por Herodes. Tentou mudar, transferir a jurisdição. Não deu certo, Jesus voltou. Segundo, propôs medidas assim menores. Vamos fazer o seguinte: ele vai ser açoitado, ele vai receber um castigo bem severo e depois eu libero ele. A multidão não aceitou. Ele tentando se esquivar de tomar uma decisão. A terceira tentativa, ele resolve dar uma escolha para a multidão. Vamos fazer o seguinte: eu vou soltar um dos presos e vocês é que vão escolher Jesus ou o malfeitor inegável Barrabás. Quem vocês escolhem? Pilatos não queria escolher. Pilatos não queria decidir. A quarta tentativa, ele declaradamente assume: eu não vejo culpa nesse homem. Então, por isso, eu lavo as minhas mãos. Terceirização da culpa. Eu não tenho culpa. Como se diante da nossa omissão, diante de uma injustiça, lavar as mãos nos tornasse isentos. Diante da injustiça, a gente precisa tomar partido pela justiça. É preciso coragem para tomar posição. Tomar posição ao lado de Jesus em favor daquilo que é justo. Pilatos não queria decidir, mas, meus irmãos, quem decide não decidir, já decidiu faz tempo. Não há meio termo no Evangelho. Quem não se posiciona, já se posicionou. Quem fica em cima do muro, já fez a sua escolha. Quem foge da responsabilidade é omisso. Lucas 11, 23, Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não confunda pacificador com covarde. Porque às vezes a gente pode olhar para o texto e falar: ah não, Pilatos estava só tentando acalmar, o tumulto estava grande, tadinho, um pacificador. E a gente leva isso para a nossa vida, né? Eu sou um pacificador. Não, é um covarde. Porque condena inocente, dizendo que está tentando pacificar. Foi isso que ele fez, covardia. O quanto da nossa vida não está sendo envolvido por covardia? Quantas decisões nós deixamos de tomar e vamos arrastando, porque não temos coragem. Deus já até falou o que precisa ser feito, mas não temos coragem. Deus não nos deu espírito de covardia. E pode ter certeza, sempre que houver uma injustiça por falta de coragem da nossa parte, a gente é tomado por uma culpa avassaladora. Pode ter certeza. Mesmo que a gente nem queira admitir, a culpa está sempre presente no nosso coração. Pilatos decidiu ser omisso e foi corroído por uma terrível culpa. Pegou a bacia, lavou as mãos e disse que não tinha culpa. Pilatos queria se livrar da culpa lavando as mãos. Mas o que ele não sabia é que água não lava a culpa. O que lava a culpa é sangue. E é o sangue do Cordeiro. É o único que pode nos lavar das nossas culpas. É o único. Ele não sabia. Mas eu quero encerrar essa história dizendo que existe uma outra maneira da gente usar essa bacia. A bacia que Deus coloca nas nossas mãos. A bacia nas mãos de Jesus foi usada de outra forma. Foi usada para lavar não as mãos, mas para lavar os pés. Existe uma outra maneira de usar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. No Evangelho de João, capítulo 13, a gente vê que era a Páscoa. E Jesus pede para os discípulos: olha, arruma uma mesa bem bonita. Deixa tudo pronto para a gente ceiar junto. E estava tudo pronto. Cordeiro, pão sem fermento, as ervas amargas, tudo pronto. Os discípulos estavam já todos à mesa, com os pés sujos. Vale lembrar que não havia calçado assim que protege tanto o pé, né? Então os pés eram aquela beleza de pé, né? E a mesa era baixinha, então era bem higiênico sentar com os pés sujos na mesa, né?
E os discípulos estavam lá, sentados, com os pés sujos, sobre a mesa. E era costume da época, que sempre que houvesse uma refeição, o servo ou o escravo pegaria uma bacia, uma toalha, e iria lavar os pés daqueles que iriam comer, um por um, para que eles pudessem estar à mesa. Os discípulos estavam na mesa, sem lavar pé, porque eles olharam e falaram: eu aqui não vou fazer isso, eu sou discípulo de Jesus, olha bem para minha cara, olha onde eu cheguei, vê se eu vou ficar lavando pé. Os discípulos não fizeram isso. Aliás, sabe o que os discípulos estavam conversando quando Jesus chegou? Os discípulos estavam conversando: quem vai ser o maior, hein? Quem é o maior entre nós? É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus olha para aquela situação, ele tira a sua túnica. Logo a túnica, né? A túnica que fala de autoridade, de posição. Ele tira, a gente quer tanto ter a túnica. Mas Jesus, que tem a túnica, tira e troca a túnica por uma toalha, amarra na sua cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés. Para lavar os pés, meus irmãos, a gente precisa tirar a túnica. A gente precisa desapegar daquilo que a gente acha que é super importante. Para ser um lavador de pés, para usar a bacia para lavar os pés, nós precisamos nos despir, nos expor. Nós precisamos nos baixar. Para usar a bacia para lavarmos os pés, nós precisamos estar de joelhos e considerar o outro maior do que eu. Filipenses 2:5, Paulo diz que seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Algumas versões dizem: seja a atitude de vocês, que foi a que eu li, mas em outras dizem: seja o sentimento de vocês, o mesmo que houve em Cristo Jesus. Afinal, o que a gente precisa ter? A atitude ou o sentimento? O problema é que não existe uma palavra em português que traduza o que o Paulo quis dizer aqui. A palavra que Paulo diz aqui é frônesis. E o que é frônesis? Frônesis tem 3 fundamentos: aquilo que eu sei o que é o que Deus quer, a vontade que eu tenho de realizar o que Deus quer e o que de fato eu realizo. Eu sei o que Deus quer que eu faça, eu tenho consciência disso. Isso é frônesis? Não, isso não é frônesis. Eu sei o que Deus quer que eu faça, e por saber o que Ele quer que eu faça, eu começo a desejar aquilo também. Isso é frônesis? Não, isso ainda também não é frônesis. Frônesis é sabendo o que Deus quer que eu faça, eu começo a desejar aquilo e eu vou até o fim e executo o que eu sei que Deus quer de mim. Isso é frônesis. E Paulo diz: seja a frônesis de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. E eu pergunto: qual que é a frônesis de Cristo Jesus? Se Deus quer que eu faça X, e eu vou lá e faço só por temor, eu não quero, eu vou obedecer apenas, e eu vou lá e faço porque Deus que quer, não porque eu desejo. É possível fazer isso? Sim, eu já fiz isso. Mas você percebe como a gente pode ser obediente sem ser frenético? Essa obediência é a obediência que está nos fariseus. Eles fazem não porque eles converteram o coração no desejo de desejar aquilo que Deus quer. Eles fazem só por obrigação. Mas na frônesis não. Na frônesis requer uma obediência com o coração convertido, com o coração rendido, desejoso da vontade de Deus, a despeito da minha própria vontade. Isso é frônesis. Tá, mas qual é a frônesis de Cristo? Seja a frônesis a mesma que houve em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que isso era algo que devia se apegar, e esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A
Afronte de Cristo era ser servo. E para ser servo, ele veio como homem. Jesus não veio como homem só porque ele queria mostrar como é que faz. Ele veio porque ele desejava servir. Porque ele sabia que o Pai queria que ele servisse. E ele foi desejoso por servir. E ele foi e executou o serviço. Afrônesis. Ele se humilha para ser servo. E ele quer que a gente tenha a mesma fé com ele. Porque a fé salvadora, meus irmãos, em Cristo Jesus, nos ensina a perder, a sacrificar, a entregar, a doar o nosso tempo, a nossa vida em favor do outro. Equivocadamente, a gente pensa que coisas como fruto do Espírito são coisas para mim. Ah, eu quero tanto fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Ah, eu quero isso para mim. Sim, eu tenho uma notícia para te dar. O fruto do Espírito não é para você. Como assim, pastora? Paulo, quando fala do fruto do Espírito, ele está dizendo que você é uma árvore. E que a obra que o Espírito Santo faz na sua vida gera um fruto. Você já viu uma árvore se alimentar do seu próprio fruto? Não. O fruto que você dá é para alimentar o outro. E eu preciso do fruto que o outro dá. Eu preciso me alimentar do que o outro produz. E eu preciso alimentar o outro com aquilo que nasce na minha vida. Eu preciso lavar o pé do outro. Porque quando eu lavo o pé do outro, eu não estou apenas limpando, não. Eu estou enviando o outro. Porque quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Meus irmãos, nós precisamos discernir a vontade de Deus. Mas esse não é o nosso principal problema. Nosso principal problema não é discernir. Nosso principal problema é renunciar à nossa vontade. Os discípulos comiam com mãos sujas, mas tinham os pés limpos. Houve uma discussão, né? Seus discípulos estão comendo com as mãos sujas. E Jesus disse, é porque o que contamina é o que sai. As mãos, as competências, as habilidades, as mãos limpas não me importam. Me importam os pés santificados que anunciam as boas novas. Porque de nada adianta ter as mãos limpas e o coração podre. Como os fariseus. É com pés limpos que nós vamos pisar a cabeça do diabo, mesmo que ele fira o nosso calcanhar. É com pés limpos que vamos anunciar as boas novas. Mas eu também preciso me deixar ser lavado pelo outro. Porque a santificação está em a gente lavar os pés uns dos outros. E eu preciso deixar que lave o meu também. Eu preciso reconhecer que os meus pés estão sujos. Eu não posso ser como Pedro, não, o meu não. Não, o meu sim. Eu preciso de você, meu irmão. Porque às vezes eu vou ver que meu pé está sujo. Você que vai falar, chega aqui um instantinho, peraí, não sai assim não. Esse pé lindo demais que anuncia a boa nova, não vai sair sujo não. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade em mim, ninguém vai ver Deus em mim. Sem santidade em você, ninguém vai ver Deus em você. Por isso precisamos de pés limpos, precisamos uns dos outros. Precisamos pegar a bacia, nos curvar, nos expor, nos humilhar, abrir mão de túnica e servir o outro, para que o outro vá também. Precisamos escolher a boa parte. E a boa parte que Maria escolheu foi estar nos pés de Jesus. Foi estar nos pés. Existe um texto de uma missionária chamada Amy Carmiel, que diz o seguinte: se os elogios dos outros me alegram demais e as acusações me deprimem, se não posso passar por mal entendidos sem me defender, se gosto de ser amada mais do que de amar, de ser servida mais do que servir, então eu não conheço nada do amor do Calvário.
se quero ser conhecida como quem acertou numa decisão ou como quem a sugeriu, se eu quero crédito, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Se eu quero ficar no lugar que pertence apenas a Jesus, fazendo-me necessária demais para uma pessoa, em vez de levá-la até Cristo, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Se eu me recusar a ser um grão de trigo que cai na terra e morre, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Quero fazer uma pergunta para você. Como que você vai usar essa bacia a partir de hoje? Você vai continuar lavando as mãos? Ou você vai pegar, tirar a sua túnica, se despir das suas vaidades, se curvar diante do outro e lavar os pés? Servir. A boa parte está nos pés. E eu posso dizer o que Jesus disse a Maria? Isso pode te tirar tudo, mas estar aos pés de Cristo, isso jamais lhe será tirado. Jamais. Você pode perder tudo, isso jamais lhe será tirado. Eu quero que você feche seus olhos. Vou pedir para o louvor começar a cantar essa canção. Eu quero pedir que o Espírito Santo fale com você. Fale com você profundamente. Deixe o Espírito Santo falar. Como que você tem usado até hoje essa bacia? Qual é a parte que você escolhe? Como que você vai usar essa bacia aqui, daqui por diante? O que você vai deixar para trás? Para você colocar uma toalha na sua cintura e começar a lavar os pés dos seus irmãos. Escolha estar aos pés de Jesus e ser servo como Ele. Escolha ter a mesma fronte de Cristo. Ser servo. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais
nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Quero fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu quero fazer duas perguntas para você. Hoje Deus está colocando essa bacia nas suas mãos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que chegou aqui e nunca teve essa oportunidade. E hoje você quer dizer: eu preciso que Jesus seja o meu Senhor. Eu tinha entendido que eu gostava muito dele, mas eu nunca tomei uma posição assim, sabe? Dele ser meu Senhor, meu Salvador. Eu quero entregar a minha vida, a minha família, tudo que eu tenho a Ele. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, que Ele seja tudo na minha vida. Existe alguém que quer fazer essa oração? Eu quero que você levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Quem mais? Levanta bem alto a sua mão. Deus abençoe. Bem alto a sua mão. Eu quero entregar minha vida toda para Jesus. Eu quero entregar tudo. Estou te vendo lá atrás. Deus abençoe. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levanta sua mão. Estou te vendo. Deus te abençoe. Entregar a minha vida para Jesus como eu nunca fiz antes. Levanta a sua mão. Quero uma nova vida. Estou te vendo lá atrás também. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero uma nova vida em Jesus. Quero tudo novo a partir de agora. Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Quem quer fazer essa oração comigo? Levanta bem alto a sua mão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Estou te vendo aqui. Deus abençoe lá atrás também. Estou te vendo. Eu quero te fazer um segundo pedido para essa mesma pergunta. Você que levantou a sua mão, eu quero ter a honra de poder impor as minhas sobre você, lavando os seus pés assim profeticamente. Quero que você saia do seu lugar aqui. Vem aqui para eu impor as minhas mãos sobre você, orar por você. Pode vir aqui na frente. Não tem problema não, só para orar por você. Pode vir aqui. Pode vir todo mundo que levantou a sua mão. Deixa eu só orar por você aqui. Em nome de Jesus, deixa eu liberar uma bênção sobre você. Em nome de Jesus. Todo mundo que levantou a sua mão pode sair do seu lugar. Se você não levantou também, quer vir aqui, sai do seu lugar. Deixa eu impor minhas mãos sobre você. Pode sair do seu lugar. Pode sair. Pergunta para quem está do seu lado. Vamos lá também? Vamos lá também mudar de vida? Pergunta aí, irmão. Crente contagiante, pergunta aí. O pessoal da integração, líderes de célula, me ajudem aqui orando com eles, por favor. Líderes de célula, preciso de ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, líderes de célula, homens e mulheres. Vamos abraçar, vamos orar pelo esse novo tempo na vida desses irmãos. Em nome de Jesus, eu abençoe. Eu queria fazer uma segunda pergunta e eu já vou orar com eles pessoalmente também. A segunda pergunta é: como é que você vai usar essa bacia? Deus está te dando uma bacia agora. Deus está te colocando nas suas mãos essa bacia aqui. Você quer falar para Ele: Senhor, eu não quero lavar as minhas mãos. Eu não quero ser um crente isentão, não. Eu quero ser um lavador de pés. Se o Senhor me der essa bacia, eu não vou deixar o meu coração ficar orgulhoso e vou me ensoberbecer, não. Eu vou me rebaixar e lavar os pés dos meus irmãos. Eu quero ser servo como o Senhor é. Eu quero a fronte de Cristo. Eu quero pegar essa bacia para ser um lavador de pés e não mais lavar as minhas mãos. Você quer fazer essa oração? Eu quero que você saia do seu lugar também, em nome de Jesus, profeticamente pegando a sua bacia e sendo lavador de pés. Sai do seu lugar, em nome de Jesus, enquanto eles cantam
essa canção novamente e eu oro com os meus irmãos. Sai do seu lugar, vem aqui. Quero ser um lavador de pés. Pastora, Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. Hoje Deus falou poderosamente. Eu dou um novo passo na minha fé. Eu quero servir mais. Eu quero estar com Cristo de forma diferente hoje. Hoje eu quero lavar os pés. Eu quero lavar os pés das pessoas. Eu quero honrar as pessoas. Eu quero amar as pessoas. Eu quero aprender com Cristo a ser como Ele. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar por você. Eu quero escolher a boa parte. Eu escolho a boa parte, que é aos pés do Salvador. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Mais mulheres aqui, por favor. Líderes de célula. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos sobre esses irmãos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pela tua manifestação aqui nessa manhã. Obrigada pela tua palavra que nos fere e nos cura. Obrigada pelo teu novo derramado aqui nesse lugar. Obrigada pela vida dos meus irmãos. E em nome de Jesus, que as mais ricas bênçãos do Senhor os alcance. Que o novo de Deus os alcance. Em nome de Jesus. Aqui estão os teus lavadores de pés. Aqueles que estão pegando a tua bacia para fazer como que o Senhor fez e lavar os pés daqueles que precisam. Eis-nos aqui, Senhor. Torna-nos aqueles mais parecidos com o Senhor que a gente puder ser. Muda o nosso caráter, a nossa história, nosso coração. Que a gente vá para um novo momento de encontro e de profundidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte.